Bom dia a todos. Todos estejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa palavra e pedir muita bênção, ao nosso Deus. Que Deus venha abençoar nossa casa, nossa vida, nossa saúde, nossa vida financeira, nossa vida familiar, amém? No capítulo 34 de Jeremias fala sobre a profecia contra Ezequias. A palavra que o Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército e todos os seus reinos da terra que estavam sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejavam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, o qual queimá-la a fogo, e tu não escaparás às suas mãos. Antes, certamente, serás preso e entregue na sua mão. Teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará cara a cara, e entrarás em Babilônia. Lotávia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, o rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás e conforme as queimas para teus pais. Os reis precedentes que foram antes de ti, assim queimarão para ti e pranter-se-ão, dizendo: Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém, quando o exército do rei da Babilônia pelejará contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laques e contra Azeca. Contra estas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que o Senhor veio a Jeremias depois do rei de Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre do seu servo e cada um da sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira de que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre de seu servo e de sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam libertado, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertarei cada um a seu irmão hebreu, que te for ser vendido e te houver servido 6 anos. Despedido-lhes, livrei de ti. Mas vossos pais não me ouviram, nem inclinaram seus ouvidos. E vos havieis hoje arrependido e fizestes o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade para cada um ao seu próximo. E fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Porém vos tornastes e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um ao seu servo e sua serva, os quais já tinhais despedido, libertos conforme a vontade deles. Os sujeistastes para que se fizesse servo e serva. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouvistes a mim, para apregoartes a liberdade, cada um ao seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome. Farei que sejais espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram a palavra da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro, que dividiram em 2 partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá e os príncipes de Jerusalém.
os eunucos, os sacerdotes e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-ei, digo, na mão de seus inimigos, e não na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de alimentos para as aves dos céus e para os animais da terra. E até o rei de Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei de Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os farei voltar à cidade e pelejarão contra ela, a tomarão e a queimarão. Então as cidades de Judá porei em assolação, de sorte que ninguém habite nelas. Amém? Glória a Deus. Que através dessa leitura bíblica, Deus venha trazer paz no coração de vocês. Que Deus venha abençoar a vida e a família de vocês. Que Deus repreenda todo o mal lançado sobre a vida dos irmãos e irmãs. Que Deus repreenda a enfermidade. Que Deus repreenda a doença silenciosa. Que Deus repreenda todo o mal. Em nome de Jesus, que nesta manhã nós sejamos abençoados. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.